Meus amores, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula e a nossa aula de hoje será na disciplina de matemática e o nosso assunto hoje será sobre divisão. Calma, né? Muitos se assustam. Tia Lisângela, eu não gosto de divisão. Tia Lisângela, eu acho divisão muito complicada. Não, não é nada disso, certo? A gente vai passo a passo, tia Lisângela vai explicando passo a passo, e aí nós vamos pegando prática e nós vamos aprender, sem problema nenhum, tá? Então vamos lá. O que vem a ser uma divisão? Como o próprio nome já está dizendo, divisão é algo que você vai dividir, certo? Então, tia Lisângela colocou aqui, divisão, tia Lisângela só vai arrastar a telinha para cá, para a gente visualizar melhor, tá? Divisão é a operação que utilizamos para repartir ou distribuir em partes iguais. A divisão é a operação inversa da multiplicação. Como assim, tia Lisângela? Nós temos 4 operações. Nós temos a adição, que é o sinal de mais, a subtração, que é o sinal de menos, a divisão e a multiplicação, que é o sinal de vezes. Todos esses 4 sinais, eles trabalham em dupla. A multiplicação trabalha junto com a divisão e a subtração trabalha junto com a adição. Tia Lisângela, por isso que quando estamos fazendo uma multiplicação e queremos tirar a prova real, nós usamos a divisão. Sim. E quando estamos fazendo uma divisão, que queremos tirar uma prova real para saber se a conta está certa ou não, nós utilizamos uma multiplicação. Exatamente. Da mesma forma, acontece com a adição e a subtração. Quando estamos fazendo uma conta de menos, que queremos tirar prova real para saber se essa conta está correta ou não, a gente utiliza o sinal de mais. E quando estamos utilizando uma conta de adição, que é o sinal de mais, e queremos fazer a prova real para saber se a conta está certa ou não, utilizamos o sinal de menos. Entenderam? Então, sempre assim. Temos as 4 operações. A divisão trabalha junto com a multiplicação e a adição trabalha junto com a subtração, certo? Então, tia Elisângela colocou aqui para vocês. O sinal de divisão é representado por esse símbolo aqui, ó, que está na tela, que se lê dividido por. Os termos da divisão, eles são 4. Nós temos o dividendo, temos o divisor, temos o quociente e temos o resto. Cada um desses elementos, ele tem a sua função e o seu lugar numa divisão. Vamos estudar e aprender cada um deles. O que vem a ser um dividendo? É um número que será dividido. O que é um divisor? É um número pelo qual se divide. O que é um quociente? É o resultado da minha divisão. E o que é um resto? É o que sobra da divisão, certo? Uma observação importantíssima, a tia Elisângela vai subir a tela. Quando a gente realiza uma divisão, que o resto ele é um número, quando sobra um número diferente de zero, esse número do resto, ele sempre tem que ser menor do que o divisor. Lá na frente nós vamos ver essa diferença e essa observação que tia Elisângela vai pedir para que vocês tenham bastante atenção quando chegar nesse ponto. Aqui nós temos os elementos da divisão. Tia Elisângela colocou bastante colorido para que vocês comecem a perceber. Por quê? Porque isso vai ser muito importante para que a gente possa tirar uma prova real e muitas vezes nós vamos fazer alguma atividade em que a tarefa dá o quociente e o divisor e pede para você descobrir o resto, ou então o dividendo.
Então, a gente precisa conhecer o local que cada um compõe, certo? Eu tenho 17 dividido por 2. O 17 é o meu dividendo, o 2 é o meu divisor, o 8 é o meu quociente e o 1 é o meu resto, certo? Então, como a tia Elisângela falou anteriormente, dividendo é a quantidade que você vai dividir, certo? Divisor é por quantas unidades você vai dividir. Quociente é o resultado, ou seja, é a resposta da sua divisão. E o resto é o que sobra, certo? Agora nós vamos diferenciar uma divisão exata de uma divisão não exata. O próprio nome já está dizendo o que é que vem a ser uma divisão exata. Uma divisão exata, ela será assim classificada quando o seu resto for zero. Sempre que o seu resto for zero, essa divisão ela vai ser classificada como uma divisão exata. Tia Elisângela colocou uma observação aqui para vocês. Em uma divisão exata, temos quociente vezes divisor igual ao dividendo. Tia Elisângela, por que a senhora colocou essa observação? Porque isso é de fundamental importância para que a gente possa tirar a prova real de uma divisão. Nós também vamos aprender isso no decorrer do nosso assunto, certo? Tia Elisângela só está querendo que vocês frisem, querendo que vocês prestem atenção no tipo de divisão. Agora nós estamos aprendendo uma divisão exata. Uma divisão exata é quando o meu resto ele dá zero. Agora vamos para uma divisão não exata. O que é que vem a ser uma divisão não exata? Quando o resto é diferente de zero. Ou seja, pode ser o número 1, o número 5, o número 13, pode ser qualquer número diferente do número zero. Outra observação que tia Elisângela colocou aqui para vocês. Em uma divisão não exata, temos dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tia Elisângela vai também explicar lá na frente a importância de adicionar o resto quando uma divisão ela não é exata. Repetindo, a diferença de uma divisão exata para uma divisão não exata. Uma divisão exata é quando o seu resto ele é zero. Uma divisão não exata é quando o seu resto ele dá qualquer número, mas não pode ser o número zero, certo? Atenção! Tia Elisângela colocou isso bem colorido para que vocês possam ter uma atenção dobrada. Tia Elisângela vai puxar a câmera para cá. Uma divisão, né? Em uma divisão, o resto é sempre menor que o divisor, certo? O resultado da divisão de zero por qualquer número diferente de zero é sempre zero. Por quê, tia Elisângela? Porque qualquer número multiplicado por zero vai ser zero. Não existe divisão por zero. Por que não existe divisão por zero, tia Elisângela? Porque não existe nenhum número na tabuada que multiplicado tenha que dar um número zero. Eu até coloquei um exemplo aqui para vocês. Se eu pego 5 e divido por zero, essa divisão por zero não existe, porque na tabuada da multiplicação não existe nenhum valor que multiplicado por zero vai dar 5. Lembra que tia Elisângela sempre falava nas aulas, todo e qualquer número multiplicado por zero é sempre zero.
Agora nós vamos aprender, nós falamos aqui os dois tipos de divisões, que é a divisão exata, que quando não sobra resto, o resto é sempre zero, e a divisão não exata, quando o seu resto é qualquer número, sendo ele diferente de zero. Pode ser 1, 2, 25, 50, 80, não importa, mas tem que ser um número diferente de zero. Aqui, tia Elisângela colocou dois exemplos para vocês de divisão com apenas um número, certo? Então, eu tenho aqui 423 dividido por 3. Como é que nós vamos resolver essa conta? Muito simples. Presta atenção que tia Elisângela vai falar passo a passo. 423 dividido por 3. A primeira coisa que eu faço, eu tô vendo que a minha conta, ela só tem um número, que é 3, certo? Então, se eu só tenho um número que é 3, eu vou lá no meu dividendo, lembra que, olha, 423 é dividendo, o 3 é o divisor, o 141 é o quociente e o 0 é o meu resto, certo? Então, se no meu divisor eu só tenho um número, lá no meu dividendo eu também vou separar um número. Então, eu separo o número 4. Aí vai ficar 4 dividido para 3. Pode, tia Elisângela? Pode. Sempre o número que eu separo no meu dividendo tem que ser maior do que o número do divisor, certo? Então, eu fiz aqui, olha, a tabuada de 3. Por que, tia Elisângela, a senhora fez a tabuada de 3? Porque o meu divisor, ele só tem um número e esse número é 3. Por isso que tia Elisângela fez a tabuada de 3 vezes 1 até 3 vezes 10. O meu segundo passo é separar o número. Eu tenho aqui, olha, o 423. Mas eu não só tenho um número aqui que é 3, então automaticamente eu só separo um lá. Todas as vezes que eu separar esse número, ele tem que ser maior. Eu separei o número 4. 4 é maior que 3? É. Então, eu posso realizar essa minha divisão. O que é que eu faço? Eu vou na tabuada de 3 e procuro o número 4. Se não tiver o número 4, eu procuro um número que seja perto de 4, mas não pode passar dele. São duas condições. Ou o número tem que ser igual, ou o número tem que ser menor. Ele nunca pode ser maior. Então, quando eu procuro o número 4, o resultado 4 na tabuada de 3, eu já não encontro. Mas o número que chega próximo de 4 é o próprio número 3. Então, será por 1. Então, o número 1 fica aqui no meu quociente, tá vendo? No meu lado aqui, olha, no meu lado esquerdo, no quociente. E o número 3 fica abaixo do 4. E agora eu realizo a minha subtração. Coloco o sinal de menos e passo um traço. Aí, olha, 3 pode chegar em 4? Pode sim. Quanto é que falta? Falta 1. E agora eu vou descer o número que está ao lado. Então, eu vou descer o meu número 2. Desci. Formou o número 12. Aí, agora vai ficar 12 dividido por 3. O que é que eu faço? Vou na tabuada de 3 e procuro o número 12. Se não tiver, o número que chega próximo de 12. Eu encontrei 12 batido, então vai ser por 4. O 4 fica no meu quociente e o número 12 vai para o meu dividendo. Coloquei o número 12 embaixo do número 12, o meu sinal de menos, e agora eu vou realizar a minha subtração. 2 para chegar em 2, 0. 1 para chegar em 1, também é 0. Eu vou olhar para o lado para ver se tem algum número para descer lá no meu dividendo. Ainda tem o número 3. Desci o número 3. Agora vai ficar 3 dividido para 3.
Aí eu vou na minha tabuada de 3, que eu fiz, e procuro o número 3. Se não tiver o número 3, um número que chegue perto de 3, certo? Então, eu encontrei aqui, olha, batido o número 3. Então, será por 1. O número 1 vai ficar no meu quociente e o número 3 fica aqui no meu divisor, abaixo do número 3. Sinal de menos, passo um traço e realizo a minha subtração. 3 para chegar em 3, 0. Então, a minha conta terminou. Se eu quiser baixar o outro 0, eu também baixo, não vai fazer diferença. Olhando para essa minha conta, eu posso classificar ela em uma conta exata ou uma conta não exata. Eu classifico ela como uma conta exata, porque o meu resto deu o número 0. Tia Elisângela, e quando é que eu vou saber, quando é que eu vou ter certeza que a minha conta está certa? Porque aí está um resultado, mas você não tem certeza se ela está certa ou não. O que é que a gente faz? A gente vai tirar a prova real, certo? E para tirar a prova real dessa conta, o que é que a gente faz? A gente vai ter que multiplicar o quociente com o divisor, ou seja, a gente vai ter que pegar o número 141 e vai multiplicar por 3. Essa multiplicação, o resultado tem que dar 423, que é o número do dividendo. Então, quando a gente faz essa multiplicação, olha, 3 vezes 1, 3. 3 vezes 4, 12, fica 2, sobe 1. 3 vezes 1, 3, com mais um 4, deu 423. Então, eu sei que a minha conta, ela está certa. Quando eu pego o meu divisor e multiplico pelo meu quociente, eu falo que isso é uma prova real. É para que eu possa ter a certeza que a minha conta, ela está correta. Vamos para um próximo exemplo. Aqui no meu próximo exemplo, eu coloquei 387 dividido para 3. A primeira coisa que eu faço, eu tenho que olhar o meu divisor para ver se ele tem um número, dois números. Nesse caso aqui, o meu divisor, eu tenho apenas um número, que é o número 3. Segundo passo, se eu olho aqui e vejo que só tem um número no meu divisor, eu vou lá no meu dividendo e separo também um número. Separei aqui o número 3, certo? Mas quando eu separo, eu tenho que sempre perceber se o número que eu separei é maior do que o divisor, certo? 3 é maior do que divisor? Não, mas existe uma regra. Ou ele tem que ser maior ou ele pode ser igual. São essas duas regras, certo? No caso aqui, ele é igual. Olha, 3 é igual a 3. Então, eu posso realizar a minha divisão. Terceiro passo, eu vou fazer a minha tabuada. Agora, eu tenho que saber que número da tabuada eu vou fazer. Aí, eu olho para onde? Para o meu divisor. Que número eu tenho no meu divisor? Eu tenho o número 3. Por isso que tia Elisângela fez a tabuada 3. 3 vezes 1 até 3 vezes 10. Certo? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Separei o número 3 e vou procurar aqui na minha tabuada se tem algum número 3. Se não tiver, eu procuro um número que chegue perto, mas nunca pode passar, certo? Então, eu encontrei o número 3 batido, então vai ser por 1. No meu quociente, eu coloco 1. E lá no meu dividendo, eu coloco 3, abaixo do número que eu separei. Passo um traço e coloco o sinal de menos. 3 para chegar em 3, 0. Eu olho para o lado e vejo se tem algum número para descer. Tem sim, tem o 8. Por isso que tia Elisângela colocou essa setinha, olha, eu desci o 8.
O que é que eu faço agora? Ficou 8 dividido para 3. Eu vou lá na minha tabuada de 3 e procuro o número 8. Se não tiver o número 8, eu procuro um número que chegue perto de 8. Lembrando que não pode passar. Olhando para a minha tabuada de 3, eu não tenho o número 8. O número que chega perto de 8 é o número 6. Tia Elisângela, por que não pode ser o 9? Porque o 9 passa. E lembra que tia Elisângela falou que não pode passar? Ele tem que ser menor ou igual, mas nunca maior, certo? Por isso que não pode ser por 9, tem que ser por 6, certo? Então, vai ser por 2. O 2 vai ficar no meu quociente, coloquei o 2 aqui no meu quociente, e o 6 vai ficar no meu dividendo, que é abaixo do 8. Sinal de menos, passei um traço e vou resolver a minha subtração. 6 para chegar em 8, falta 2. E eu vou olhar lá para cima, para o lado, para ver se ainda tem algum número para descer. Tem sim, o número 7. Por isso que tia Elisângela puxou uma setinha, olha. Desci o número 7. Quando eu desço um 7, quando eu desço o número, ele vai formar um outro número. Ele agora formou o número 27. Então, agora vai ficar 27 dividido por 3. Eu vou lá na minha tabuada de 3 que eu fiz e procuro o número 27. Se não tiver o número 27, eu procuro um número que chega perto de 27. Lembrando da regra, ou deve ser igual ou deve ficar perto, mas nunca deve ser maior. Olhando na minha tabuada de 3, eu encontro 27 batido. Então, vai ser por 9. No meu quociente fica o 9 e no meu dividendo fica o 27. Eu coloco o sinal de menos, passo um traço e realizo a minha subtração. 7 para chegar em 7, 0. 2 para chegar em 2, 0. Eu olho lá para cima, para o lado, para ver se tem algum número que possa ainda descer. Não tem. Se não tem número para descer mais, a minha conta, ela fecha. Olhando para essa conta, eu a classifico como uma conta exata. Por que, tia Elisângela, exata? Porque o resultado do meu resto deu 0. Mas, tia Elisângela, eu estou em dúvida se essa minha conta está certa ou não. O que é que eu devo fazer? Simples. Tira a prova real. Tia Elisângela, e como faz para tirar a prova real? Muito simples. Você vai multiplicar o quociente vezes o divisor. Ou seja, você vai multiplicar 129 vezes 3. O resultado tem que dar 387. Se der um valor diferente desse, a sua conta está errada. Qualquer conta de divisão que você estiver fazendo, a multiplicação, quando você vai fazer a prova real, a sua multiplicação será o quociente vezes o divisor. O resultado tem que dar o dividendo. Se não der, a sua conta está errada. Por isso que lá no início da nossa explicação de hoje, tia Elisângela falou essa observação e pediu para vocês prestarem atenção. Quando estamos realizando uma divisão, que a gente vai fazer a prova real, a regra diz, para fazer a prova real, para saber se a conta está certa ou errada, nós temos que pegar o quociente e multiplicar pelo divisor. O resultado tem que dar o dividendo. Se não der, a sua conta está errada. E se der, a sua conta está correta. Tia Elisângela vai desejar um ótimo estudo para vocês. Tia Elisângela dividiu essa aula em 2 etapas, certo? Então, o que é que vamos fazer? Tia Elisângela vai enviar atividades em PDF, como tia Elisângela sempre faz, além da atividade ou das atividades do livro. E tia Elisângela também vai enviar um link para o grupo, do qual vocês irão acessar, certo? A aula e vocês vão ver um outro nível de aula, que é um outro tipo de divisão. Tia Elisângela deseja
Ótimo estudo a todos. Qualquer dúvida, tirem a dúvida lá no grupo. Por que, tia Elisângela, tirar a dúvida no grupo? Porque às vezes a minha dúvida é a dúvida do meu coleguinha também. E aí, quando você me pergunta no grupo, eu já tiro a dúvida de você, a sua dúvida e a de todos que possa ser que tenha aquela mesma dúvida que a sua, tá? Então, qualquer dúvida, pergunta no grupo, certo? E tia Elisângela também tá dando o início, né, dessa aula. Tia Elisângela está é, trabalhando aos poucos com vocês, certo? Não fiquem, eu não vou conseguir aprender divisão é muito difícil. Não, não é. Qual é o segredo que tia Elisângela sempre fala? O segredo é praticar. Pega um monte de tarefas que tia Elisângela vai passar e começa a praticar, porque é com a prática que a gente desenvolve a habilidade de resolver as divisões. Tia Elisângela deseja um ótimo dia para vocês. Qualquer dúvida, falem no grupo que tia Elisângela está sempre à disposição, tá? Um grande beijo e fiquem com Deus.